boa noite a todos que estão assistindo ao CIRMEC. Em nome da Sociedade Paulista, eu gostaria de agradecer de novo a doutora Regina por ceder o seu tempo e é sempre uma aula muito boa que ela dá no nosso evento. E assim convido a doutora Regina para começar a aula do último CIRMEC desse ciclo. Por favor, doutora. Obrigada. Muito bem. Então, é só me ajudar aqui, né? Então, boa noite a todos. É um prazer estar conversando com vocês. E eu queria dizer, cumprimentar o Dr. Caio, cumprimentar toda a diretoria da Sociedade Paulista de Medicina Física e Reabilitação. Eu estava dando os parabéns ao Dr. Caio, porque foi extremamente dinâmica. E um abraço especial à professora doutora Lina Mara, que é mentora de tudo. E dizer que eu não estou perdendo meu tempo. O aprendizado, o ensino, é uma mão de duas vias. O professor aprende ao mesmo tempo que os alunos. E não existe nada melhor para nós que somos da fisiatria, a gente passar os nossos conhecimentos, especialmente numa área tão querida como a área da toxina botulínica. Então, eu queria agradecer também a presença dos residentes aí de vários serviços, e para quem me conhece, eu sou a coordenadora do programa de residência médica da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, onde eu sou professora adjunta no Departamento de Ortopedia e Traumatologia, e diretora do Instituto Luci Montoro, unidade aqui de Rio Preto, há 9 anos. Agora, em 2021, são 10 anos de rede Luci Montoro na nossa cidade. Muito bem. Então, a gente, para falar do nosso assunto, que é escolha de músculos e determinação de doses, a gente não pode deixar de lembrar o longo histórico da toxina botulínica, que começa em 1817, com o primeiro caso de botulismo, e depois começou-se a estudar e se isolou a neurotoxina nos anos 20. No final dos anos 60, houve o início das pesquisas para o tratamento de estrabismos em macacos. E uma coisa também que é interessante, que a toxina botulínica já foi usada como arma de guerra. Existe até uma história que na Segunda Guerra Mundial, as prostitutas no Japão usavam a toxina e botavam no drink dos soldados aliados que estavam por lá. Bem, acabou a guerra, se começou essas outras pesquisas de tratamento da toxina botulínica no final dos anos 60, porque se fechou, inclusive, um Fort Knox, onde existia essa pesquisa de arma química para toxina botulínica. Muito interessante, né? E aí, eles começaram a perceber, especialmente o laboratório Allergan, né, que o tratamento do estrabismo começou a também, em seres humanos, tirar as rugas de expressão. Então, o laboratório que comprou esse estudo do uso de toxina para estrabismo acabou mirando numa coisa e achou a sua galinha de ovos de ouro, que foi justamente o laboratório Allergan com o casal Carl Hutters, que virou, assim, as ações da Allergan foram parar lá em cima, né? Porque é o medicamento mais usado no mundo inteiro para tratamento estético. Só que entre isso e a arma química, que foi o começo, existem as indicações terapêuticas da toxina botulínica, que é o escopo de nós médicos reabilitadores. Lembrando que quando a gente injeta a toxina no músculo, essa molécula acaba tendo uma dissociação da sua cadeia em leve e pesada, como está aqui. Ela acaba penetrando na molécula nervosa por endocitose e existe um bloqueio na transmissão da acetilcolina.
Quando a acetilcolina não é liberada na terminação nervosa, a contração não ocorre. E isso acabou fazendo, com esse conceito de toxina como um produto biológico, a revolução na medicina de reabilitação, que é o objetivo final nosso. Eu gostaria de lembrar algumas coisas. É um produto biológico, com proteína sintetizada pelo Clostridium botulinum. Uma coisa que é um conceito muito importante que todos vocês, alguns residentes já têm mais experiência do que outros, porque tem dentro do seu serviço de residência os ambulatórios de toxina, né, de bloqueio neuroquímico com toxina botulínica, mas a gente tem que lembrar que elas têm várias apresentações e elas não são similares ou bioequivalentes, ou seja, uma toxina que tem 100 unidades no seu frasco não é 1/5 do que é uma toxina 500 unidades. Isso a gente vai discutir lá na frente. É muito importante vocês saberem que, então, elas não são similares ou bioequivalentes. E essa diferença é embasada no processo para a fabricação do produto. Existe também um outro aforismo importante, que o produto é o processo. Eu tive já a grata satisfação de conhecer 2 fábricas de toxina botulínica no mundo. Uma na Irlanda e outra na Inglaterra. E é muito interessante o processo com que se faz a toxina, o cuidado com que se usa essa toxina e ela é envasada. E as características da sua produção é que vão determinar o processo de como ela é fabricada, vai determinar o tratamento final, a escolha da toxina lá na frente. Por isso que quando a aula é a escolha de músculos e doses, é muito importante a gente saber tudo isso antes. Pode parecer baboseira, mas é isso que vai diferenciar vocês de outros profissionais da saúde, alguns até não médicos, que acabam hoje em dia aqui no Brasil se utilizando da toxina botulínica para o tratamento, mas que vão diferenciar vocês enquanto profissionais médicos de reabilitação. Então, dependendo da toxina fabricada, a potência, a fórmula, a eficácia e o perfil imunológico são diferentes. E aqui no Brasil, a gente tem 5 tipos de toxina, de novo, não intercambiáveis e não comparáveis. Então, nós temos a Botox, né? O Botox, né? O Dyspor, a Prosigna, a Xelmin, também conhecida como Zelmin, e a Neuronox. Elas são tão diferentes que existe um movimento e elas têm um segundo nome, que é o nome que para mostrar que são produtos totalmente não intercambiáveis. O Botox é conhecido como Onabotulinum toxin A, o Dyspor como Abobobotulinum, a Prosigna não tem esse segundo nome, e a Zelmin tem a Incubotulinum A. Então, às vezes, vocês vão procurar algum trabalho científico, vocês vão ver por aí. Produto, país de origem. A toxina Botox, ela é fabricada uma parte nos Estados Unidos, né? De lá vem vamos dizer assim, a parte principal da toxina. Ela vai para a Irlanda num avião, com 2 caças americanos do lado, porque lembram que eu falei que era uma arma química? Então, é muito importante saber disso, porque se você jogar um pouquinho da toxina botulínica numa caixa d'água de uma pequena cidade, ela pode contaminar e provocar botulismo em quase todos os seus habitantes. A Dyspor também é fabricada no Reino Unido, na cidade de Westport, lá no norte da Inglaterra, lá perto de Liverpool, né? Terra dos Beatles, que eu também conheci.
A Prassignia chinesa não é reconhecida pelo FDA americano. Eu agora mudo quando eu falo essa aula, porque depois dessa pandemia chinesa e com a vacina Coronavac, que até eu sou voluntária no estudo, né? Eu não vou mais falar mal de produto chinês nenhum, né? Espero que a vacina funcione e todos nós podemos utilizá-la com sucesso. A Zelmin, que é alemã, e a Neuronox, que é coreana. São as 5 que existem no Brasil. Detalhe, existem umas conversas, não está nada provado, mas que a Neuronox, ela vamos dizer assim, é um braço da Allergan, né, do Botox, onde algumas pesquisas estão sendo feitas lá na Coreia. Então, é uma empresa, né, que parece que é comprada ou é segunda linha, não que é pior ou melhor, mas é uma segunda linha, um braço da Allergan, do Botox. Então, o que é interessante a gente ver? Ver aqui o complexo molecular delas, né? Então, você pode ver, o Botox tem 900 kilodaltons, né, que é o peso dele, o Dysport de 500 a 700, Prassignia de 500 a 900, o Zelmin 150 e a Neuronox questionado 950. É importante a gente saber tudo isso porque, como eu já falei, dependendo da sua formulação, você vai utilizar ou não nos seus pacientes. Lembrar que cada país tem uma regulamentação para a toxina. Então, a toxina onabotulino, o Botox, ela é liberada no Brasil para todas as indicações conhecidas, que a gente vai falar daqui a pouco. O Dysport, para a sua grande maioria, não todas. O Prassignia não é interessante, está na bula, mas a primeira bula que foi traduzida para o Brasil há alguns anos atrás era proibido utilizar em crianças. Mas depois houve uma mudança nessa bula e está liberado para crianças. Eu não tenho experiência com Prassignia. Quem trabalha na Unifesp ou trabalha em alguns locais do SUS, porque as toxinas são dispensadas pelo serviço gratuito, pelo SUS, a Prassignia, em alguns lugares, ela existe. Eu não tenho experiência, as pessoas que têm falam que não tem grande diferença. Eu sei que dói um pouco mais, porque ela tem muito pó, ela não é tão bem diluída como as outras. A Zelmin, alemã, um excelente produto com mais indicação para distonia e espasticidade adulto. E a Botulift segue também as mesmas indicações do Botox, exceto não tem liberação para as crianças, na sua bula. O que é importante a gente saber disso? Porque em trabalhos científicos, e a gente que está na universidade, muitas vezes nós utilizamos algumas indicações off-label. Isso é permitido para nós que estamos em ambiente acadêmico e muitas vezes para fazer trabalhos científicos. Mas você que está no seu consultório, lá distante, lá no meio do nosso Brasil, muito distante dos grandes centros, quando você for utilizar a toxina, procure utilizar as indicações de bula, porque qualquer problema que acontecer fora do que está na bula, você vai responder judicialmente. Então, por isso que é importante a gente sempre entender quais são as indicações e quais são as toxinas que existem e em quais situações nós podemos utilizá-las, tá? E aqui são as indicações terapêuticas em diversas patologias. Então, vocês estão vendo aqui, distonia cervical, uma indicação terapêutica, que as toxinas são usadas. O blefaroespasmo, todas têm indicação também. Distonia oromandibular, a distonia focal de mão,
hiperidrose, ok. Já a cefaleia só a onabotulinum está na bula, embora no meu serviço a gente utilize as outras duas toxinas, fazer um parênteses. Aqui no nosso serviço em São José do Rio Preto, nós temos 3 apresentações. Nós temos o Botox, nós temos o Dysport e temos o Azelmin. A gente sabe que e tem bons resultados para cefaleia, principalmente migrânia, mas a indicação em bula é do Botox. Mas isso não significa que quando a gente aplica as outras apresentações, não há um quadro positivo, uma melhora dos sintomas. Aliás, muito boa. Fascite plantar é uma indicação muito interessante e que não está nas bulas, mas que está sendo usada e tem muito trabalho científico nesse sentido. A bexiga neurogênica hiperativa, que é utilizada apenas pela toxina Botox, né? E com bons resultados. Infelizmente, né? Infelizmente não, a gente trabalha em grupo. Então, normalmente são as urologistas, os urologistas. No nosso serviço nós temos uma mulher urologista, uma das poucas no Brasil, e o nosso residente participa do ambulatório e quem injeta em centro cirúrgico com cistoscópio é o urologista. Normalmente, se é um paciente espástico e que também tem bexiga neurogênica, e um exemplo mais comum deles é os pacientes com sequelas de esclerose múltipla, nós procuramos fazer no mesmo dia ou no máximo 24 horas depois, para não ter problemas futuros de criação de anticorpos, porque a gente não pode dar um espaço pequeno entre uma aplicação e outra para evitar insucesso terapêutico. Então, normalmente, esses pacientes se injetam no centro cirúrgico com a doutora Ana Paula e, no máximo, 24 horas depois, no nosso serviço para tratamento da espasticidade. Por que não aplica junto? Não aplica junto porque muitas vezes lá no centro cirúrgico essa aplicação é feita entre uma cirurgia urológica e outra, e o nosso residente, o nosso médico, é um médico clínico que tem outras funções dentro da fundação. Então, normalmente, a gente tem isso por uma questão de foro íntimo do serviço, mas podemos também ir para o centro cirúrgico e fazer concomitantemente. Bem, e o que interessa para vocês, residentes? Aquilo que é a joia da coroa da reabilitação, que é o tratamento da espasticidade adulto e da paralisia cerebral infantil espástica, que vai ser o objetivo da nossa aula. Tá? Então, a gente vai começar falando da espasticidade no adulto. Todo mundo sabe o que é espasticidade? A espasticidade tem uma definição importantíssima que é aumento do tônus, velocidade dependente, associado a reflexos miotáticos aumentados. Então, o que é? É um aumento do tônus. Quando a gente fala velocidade dependente, então já começamos a pensar um pouquinho como nós vamos avaliar esse paciente e escolher esse músculo. Nós temos que examinar esse paciente de uma maneira geral, que vamos discutir, como também de uma maneira individual. E quando nós vamos testar, por exemplo, a força, a resistência e testar a espasticidade, nós muitas vezes temos que fazer movimentos lentos e movimentos rápidos, para a gente observar bem a ocorrência de espasticidade ou não neste paciente. A espasticidade tem várias manifestações clínicas. Para dizer a verdade, quando você olha a sala de espera do médico fisiatra ou a sala de espera do neurologista clínico, vocês vão ver muitos pacientes com essas queixas, que é a diminuição ou perda no equilíbrio da marcha, diminuição na habilidade manual, na higiene, dificuldades na comunicação e deglutição,
e uma baixa alcance de metas no programa de reabilitação que você prescreve para o paciente. E o que acontece? Tudo isso é a espasticidade que está presente nos acidentes vasculares encefálicos, nos traumatismos crânioencefálicos moderados a graves. Cerca de 60% a 78% das lesões medulares cursam com espasticidade e 84% dos pacientes com esclerose múltipla. Eu costumo falar, não é a esclerose múltipla, não é o AVE que dá dificuldade, a dor, a limitação do paciente, é a espasticidade que esse paciente apresenta. E a espasticidade, no nosso meio, aqui no Brasil, ela é pouco estudada, pouco compreendida, pouco avaliada. E é muito importante a gente entender a espasticidade, porque foi com o tratamento da toxina botulínica que houve essa revolução e essa melhora na qualidade de vida do nosso doente. Então, assim, existem os fisiatras pré e pós o advento da toxina botulínica, que mudou a visão até dos outros colegas em relação a nós. E como nós somos os médicos que conhecemos função, conhecemos incapacidade, nós somos os melhores especialistas para poder tratar um paciente com toxina botulínica. A espasticidade, quando a gente começa a pensar em CIF, né, ela interfere na estrutura e função corporal, na atividade e na participação comunitária, né? Então, o paciente vai ter hiparesia, diminuição na amplitude articular. A atividade, quando ele vai realizar alguma atividade, ele vai ter dificuldade para realizar movimentos finos, cansaço, dificuldade de participar de atividades sociais, artesanais, e também fatores pessoais como a depressão e fatores do ambiente. Ele muitas vezes precisa de uma órtese, de uma bengala para deambular, e o ambiente não está preparado. As cidades, elas não são eficientes, né? É as cidades que são deficientes. Eu sempre falo isso. Não é o nosso paciente que é deficiente. Quem é deficiente é a cidade, é o meio, a comunidade, que não está preparado para receber esse ser humano que está com uma dificuldade, né, de mobilidade, né? E de todos os pacientes que têm espasticidade, o AVC. Outro dia foi o dia do AVC, agora o Louro José, lá, o ator, o Tom, faleceu, teve uma ruptura de aneurisma, né? Então, a espasticidade é a principal causa de deficiência no adulto, de morte, tem uma incidência elevadíssima, mais de 20 milhões por pessoas ano, olha que horror, né? A gente está falando da pandemia, mas olha o número de pessoas com AVC no mundo. E, meninos, essa incidência é crescente em adultos jovens na melhor idade produtiva. Muito bem, reduziu a mortalidade, aumentou o número de sobreviventes. Se aumentou o número de sobreviventes, imagine esses adultos jovens, quantos anos vão sobreviver com espasticidade, né? E isso, o que vai interferir na qualidade de vida deles. Por isso que a gente tem que estudar. Então, antes da gente já chegar lá e escolher músculo, a gente tem que saber tudo isso para tratar diferencialmente nossos pacientes. Bem, a espasticidade, tem os trabalhos aqui, ele é baseado na síndrome do neurônio motor superior, certo? Então, a espasticidade, que está aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a síndrome do neurônio motor superior, ela tem sinais positivos e sinais negativos. Então, vamos lembrar do nosso paciente no nosso ambulatório. Muitos já devem ter visto isso hoje no ambulatório ou no centro de reabilitação onde faz a residência. A espasticidade, o paciente vai ter uma contração, ou seja, ele vai ter ativação do agonista e do antagonista, a distonia espástica, que é esse
déficit com essa deformidade importante, clonos, hiperreflexia e babis, que são sinais positivos da neurônio motor superior. Mas também vai ter os sinais negativos, que é a fraqueza, a fadiga, a destreza, que são sinais negativos da síndrome, que a espasticidade faz parte. Tudo isso acaba levando a uma patologia musculoesquelética, levando a uma deformidade articular. Então, por isso que o paciente, ao longo do tempo, pós um AVC, que é a causa mais comum de espasticidade, ele vai ter a presença de deformidades. E quais são as deformidades? Extensão de membro inferior com pé equino e a tríplice flexão do membro superior, na grande maioria das vezes. Então, se a gente puder tratar essa espasticidade desde o começo e com o padrão ouro, que é a toxina botulínica, ao invés dos medicamentos orais, que agem de forma generalizada, não naquele músculo-alvo, ou o uso de bloqueios com fenol, que também são importantes, mas a gente sabe que tem a sua indicação muito precípua, nós podemos melhorar, de novo, falando, a qualidade de vida do nosso paciente. Muito bem. E aí, Regina, quando que essa espasticidade aparece? Olha que coisa, gente. Esses trabalhos aqui, que são trabalhos importantes para a gente estudar, ela já é observada precocemente, tá? E piora ao longo das primeiras 6 semanas pós-AVC. Então, aquele paciente na fase aguda, você que está trabalhando numa enfermaria, foi convidado para trabalhar numa unidade de internação de AVC, observar diariamente seu paciente, fazer os testes, que já nas primeiras semanas aparece a espasticidade. E o que são os fatores preditivos? Um aumento na velocidade dos reflexos, né? Entre o primeiro e 14º dia após AVC, porque na fase aguda, nas primeiras 48 horas, o que a gente sabe? O paciente está flácido, né? Avaliar o paciente diariamente e ver que começa a ter um aumento do ASHF entre o primeiro e o 4º dia, o fator preditivo de espasticidade disfuncional. Redução da função sensório-motora no segmento afetado nos primeiros dias pós-AVC. Aqueles pacientes que a ressonância já mostra uma lesão cerebral extensa serão pacientes já candidatos a uma espasticidade importante e disfuncional, repito. O paciente que já teve o 2º, 3º AVC, então paciente com histórias de AVC prévio. Pacientes que com índice de Barthel ou MIF baixos, na alta, um Barthel de 20, por exemplo, na alta, é um paciente que vai apresentar uma espasticidade que vai interferir lá no centro de reabilitação durante as suas sessões de terapia, suas terapias. E que a gente já tem que começar a agir nesse caso, já podemos começar a pensar no uso da toxina. E paresias mais graves depois de 16 semanas em comparação com o início do AVC. Então, tudo isso são fatores preditivos, estão sendo estudados cada vez mais, e que nos sinalizam. Se a gente fosse pensar num semáforo verde, amarelo e vermelho, está começando a se acender o sinal amarelo indo para vermelho, que esse paciente é um candidato a ter espasticidade e uma espasticidade que vai atrapalhar na função, repito. Muito bem. Mas por quê? Porque ela tem um impacto, olha, esse aqui é um trabalho com 281 281 adultos com espasticidade. Então, você pode ver, quase metade fala que os membros inferiores foram afetados, 44% membro superior e 13% que o corpo inteiro foi afetado. São pacientes que tinham tido um AVC ou então um TCE. Então, olha como o impacto é grande e que quase ninguém estuda. E ele afeta a vida diária. Esse mesmo estudo fala que
mostra que 72% dos pacientes relataram uma perda de qualidade de vida, 44% não tiveram independência, 44% apresentaram depressão e alterações do humor, claro, né, porque estão muito incapacitados, e 38% relataram impossibilidade de retorno ao trabalho. Se a gente pegar um jovem, já que os AVCs estão ocorrendo cada vez numa idade mais jovem, no adulto jovem, que 38% não conseguem retornar ao trabalho por espasticidade, é um agravo de saúde pública importantíssimo. E outra coisa, 2/3 tiveram que utilizar de um membro da família, né, que muitas vezes acaba abandonando o seu emprego, a sua faculdade, a sua vida social para cuidar desse paciente incapacitado. Então, o impacto nas famílias é extremamente grave. Por isso que temos que tratar a espasticidade. Bem, Regina, você falou tudo isso, então como que nós vamos avaliar? Então, eu vou falar aqui como que eu avalio. Eu sempre falo que ensinar a dar uma injeção, fazer um bloqueio no músculo, até macaco treinado sabe fazer isso, né? Dar uma injeção, aplicar. Mas avaliar o paciente que vai ser o nosso diferencial. Por quê? Porque eu sou, como a maioria dos fisiatras que trabalham com toxina, contra aquela receitinha de bolo. Então, quem está assistindo a aula achando que vai ter uma receitinha de bolo, quanto que vai pôr em cada músculo e quais são os músculos, pode desistir por aqui. Porque o que a gente tem que pensar é na arte médica. Como que nós vamos avaliar esse paciente, esse ser humano que está com esse quadro espástico? Então, eu penso assim, primeiro, a gente tem que fazer, antes de escolher o músculo e determinar a dose, avaliar o paciente como um todo, certo? Então, existem escalas, né? E a gente faz assim, entre aspas, avaliação do impacto funcional que esse paciente vai ter. Então, dor, marcha e movimento, se ele pode deambular, análise das atividades de vida diária, o MIF e o GES. E os testes especiais, que é a ASHOF, Tardier e agoniometria, as escalas de PNO se necessário e as provas e funções musculares. Muito bem. Lembra que eu falei que o CIF acaba interferindo a espasticidade quando a gente pensa em CIF? Ele vai interferir na função, estrutura corporal, atividade e participação? Então, essas provas e essas avaliações que eu já citei anteriormente estão muito bem colocadas dentro do CIF. Nós vamos conseguir avaliar esse paciente como um todo. Bem, avaliação visual da dor. Nós vamos usar a nossa grande conhecida, que é a escala visual da dor, porque a espasticidade pode ser dolorosa. E o paciente pode estar sentindo dor, não é que ele está com outro problema musculoesquelético, ele está tendo uma dor pela espasticidade. Ele não é aquela dor neuropática que é descrita em alguns casos de hemiplegias, mas sim a espasticidade. Então, nós vamos usar a escala visual da dor, vamos pedir para o paciente deambular 6 metros, 10 metros. Hoje, com o advento do celular, nós podemos avaliar esse paciente, filmar esse paciente em todos os seus, tanto anteriormente, posterior e vista lateral, né? Com a vantagem que a gente tendo o celular, nós podemos colocar na câmera lenta e analisar essa marcha do paciente. Lembrando que as alterações mais importantes durante a marcha, nós vamos ver na fase de apoio, no membro que está apoiado, e não na fase de balanço do membro contralateral. 60% das patologias de marcha estão na fase de apoio do membro. Então, nós vamos analisar esse paciente andando, mas vamos deter o nosso olhar
na fase de apoio do paciente. Muito bem. O MIF, que é de conhecimento de todos vocês, a avaliação que a gente deve fazer. Num centro de reabilitação, nós temos o apoio da equipe multiprofissional, que nos ajuda, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, mas se você está lá na sua clínica, você está indo para um local distante, você deve acostumar, deve já estar bem acostumado com a avaliação do MIF, né? Treinar muito na residência. Isso é uma coisa que eu falo para os meus residentes. Eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo, serviço do professor Sérgio Lianza na época. E até hoje é um grande serviço, hoje comandado pelo Ciro, e também tem o doutor Eduardo. Então, quando a gente sai da residência, que você vai para o seu consultório ou para um serviço, eu lembrava de tantos casos, gente, tantos casos, falava, meu Deus, por que eu não prestei atenção? Por que eu não prestei atenção naquela reunião lá na Santa Casa, o colega apresentando o caso, a discussão dos professores, e agora eu estou com um caso igual aqui, eu não lembro direito. Então, prestem atenção, aproveitem esse tempo de residência, porque vocês têm uma hierarquia, tem um grupo de pessoas trabalhando em conjunto, então é muito importante. Então, quem não sabe mexer com MIF, vai aprender, porque vai utilizar no consultório posteriormente, tá? Muito bem. E também a escala GAS. O que é a escala GAS? A escala GAS é uma escala onde você vai conversando com o paciente e o familiar, você vai verificar essas condições de mobilização, autocuidado, membro superior, qualidade de vida, dor, enfim. Todas as alterações que o paciente pode ter e qual é o objetivo. Aqui, um momento. Eu já tive pacientes que, quando eu entro no meu consultório, eu falo, ele quer melhorar o apoio plantar. É um paciente com uma marcha, com pé equino, já olhando assim, eu penso. Quando você conversa com ele, você vê que o que ele está querendo é melhorar um pouco o posicionamento do membro superior, porque aquilo para ele é muito mais incomodativo do que a marcha, entendeu? Outro dia atendi um paciente que, na verdade, ele tinha uma hemiplegia completa, maior dificuldade, assim, o que ele queria era melhorar o facies dele, entendeu? O desvio de rima dele. Ele não estava tão preocupado com os déficits, que eram discretos, mas que poderiam merecer o uso da toxina botulínica, mas era aquilo. Então, a escala GAS é importante também para a gente avaliar e ver o que são as metas. E, baseados nela, nós vamos ver quanto mais próximo do zero é o objetivo alcançado. Então, no retorno, nós vamos poder comparar se aquilo que nós injetamos e depois programamos de um programa de reabilitação, se isso foi alcançado ou não. Muito bem. Aí nós vamos começar a avaliar os grupos musculares, avaliando tônus, tá certo? E que a gente usa o quê? A escala modificada de Ashworth, certo? Que vai de 0 a 4 e que é conhecido de todos vocês. Então, vocês vão fazer o movimento daquele segmento corpóreo e vão anotar quanto que ficou a nota dele, de 0 a 4. Muito bem. A escala de Tardieu já é uma goniometria, assim, nós vamos avaliar a amplitude de movimento e lembra que a definição de espasticidade falava que ela era velocidade dependente, era aumento de tônus, velocidade dependente, relacionado aos reflexos miotáticos. Lembra que eu falei lá, o terceiro slide do começo da aula? Então, você vai fazer a movimentação passiva lenta e rápida para verificar esse estiramento.
porque nada mais é do que a gente ver a velocidade de movimento, o reflexo miotático de movimento. Nós vamos ver. Então, se a goniometria no movimento lento for semelhante, medida em graus, com a do movimento rápido, ou seja, não há variação na angulação dessa articulação, é que não existe só a espacidade, já houve um encurtamento muscular importante e a toxina não vai agir. Se existir uma diferença entre o movimento lento e rápido, durante a movimentação passiva de um segmento, essa diferença de amplitude articular demonstra que existe espasticidade mandando nesse segmento corpóreo e vale a pena você injetar. Se o paciente tiver espasmos, nós vamos usar a escala de PEN, que vai de 0 a 4, e após, junto com o paciente, por meio do GAS, se a gente injetar nesses grupos musculares, que são os causadores do espasmo, nós vamos depois, no nosso retorno, avaliar se houve uma melhora ou não na frequência dos mesmos. Automatismos, nós vamos usar a escala de Lyon, da Lyon Université, que vai de 0 a 4, e que também nós temos que rever após 40 dias do bloqueio neuroquímico com toxina. Aí, um parênteses. O protocolo, muitas vezes, a gente não consegue, num serviço público, com um grande número de pacientes, a gente fazer essa sequência, que é avaliar o paciente, injetar, avaliar dali 40 dias, programar uma nova aplicação, e essas aplicações de toxina podem ser a partir de 120 dias até 6 meses. Muitas vezes não dá para a gente fazer isso, porque nós temos um número muito grande de pacientes. Então, a gente procura o mais próximo possível dessa avaliação. Muitas vezes não dá com 40 dias, que é quando a toxina e a ação da toxina naquele grupo muscular chegou no seu pico, e você vai ver se a sua aplicação deu certo. Muitas vezes a gente tem que avaliar esse paciente com alguns dias a mais, né? Quando já começa a decair a ação da toxina. Mas, enfim, o importante é a gente avaliar, injetar e reavaliar o paciente dentro de um ritmo que dê para a gente ver se nossa aplicação deu certo ou não. Muito bem. Aí nós vamos partir, depois dessa avaliação, do teste de escolha dos músculos. E aí nós temos algumas manobras importantes que a gente tem que fazer dos pacientes. Então, uma delas é a manobra de Thomas, que todos vocês conhecem, onde a gente faz a retificação da lordose, paciente em decúbito dorsal, e verifica se do lado onde o paciente apresenta espacidade, se for um hemiplégico, se há uma flexão espontânea após a retificação. A retificação da lordose fisiológica, avaliando os flexores de quadril. O teste de L-Duncan também é um teste que nós avaliamos o paciente. É esse aqui, onde nós fazemos o paciente em outro decúbito e você faz a flexão do joelho. E há a elevação do glúteo. Por quê? Porque há um encurtamento do reto anterior aqui, muitas vezes por espacidade. Muito comum em pacientes cadeirantes, especialmente crianças. Teste dos adutores com os joelhos em extensão e teste dos adutores com o joelho em flexão. Nós fazemos a abdução dos membros inferiores, paciente em decúbito dorsal, e verificamos a espacidade dos
adutores, né, do grupo, do complexo dos adutores, e também, por que a gente faz em extensão de joelhos e em flexão de joelhos? Para diferenciar o complexo dos adutores do gracilis, tá? Teste para avaliar o ângulo dos joelhos, né? Então, este aqui. Então, ângulo de 90 graus de joelho, e você vai estendendo a perna, né? Estendendo o membro inferior, e você vai ver justamente como que está a espacidade ou encurtamento dos isquiotibiais, são esses músculos aqui, tá? E o teste de Silverskud para a gente verificar o tríceps oral. Você vai avaliar o paciente com o joelho em extensão, se você consegue reduzir o equino, e depois com flexão do joelho. Se existir uma diferença entre a extensão do joelho e a flexão do joelho ganhando e reduzindo esse equino, nós vamos saber se foi só pelos gastrocnêmios espásticos ou se também o solear, que é uma musculatura mais profunda após as cabeças do gastrocnêmio, está ativado ou não. Então, isso é importante porque você vai verificar se você vai injetar apenas no gastrocnêmio, cabeça medial e lateral, ou se você vai ter que injetar no solear. Lembrando que a origem dos gastrocnêmios, ela é aqui, ó. Ela tá, meu Deus do céu, só minha flechinha. Ela tá nessa região aqui. Ela tá, aí quando você flete o joelho, você aproxima a origem de inserção e com isso você relaxa os gastrocnêmios, sobrando só o solear. Se persistir nessa posição, em flexão de joelho, o equino, que não é o que está acontecendo aqui, você injeta também, elenca e injeta o solear. Você pode injetar toxina botulínica em qualquer grupo muscular que esteja espástico. O que acontece é que esses são os mais comuns. Se vocês começarem com esses membros, especialmente esses aqui, que são os de membros inferiores que eu trouxe para vocês já vão ter uma melhora e vão ter um começo de clientela muito boa, né? De clínica muito boa, né? Porque são os testes mais comuns utilizados para aplicar a toxina botulínica em membros inferiores. Uma outra dica é que sempre a primeira dose, eu uso uma dose baixa para esses pacientes. Por quê? Porque é a primeira vez que esse paciente está usando toxina, é a primeira vez que ele está indo no seu consultório e esse médico apresentou esse tipo de tratamento. Então, a partir do momento que ele retorna, eu avalio e eu já programo a outra dose dele para aplicar, eu posso até aumentar um pouquinho mais a dose. Mas a primeira eu sempre dou uma diminuída, justamente para evitar alguma surpresa não interessante, né? Muitas vezes você relaxa demais o músculo e isso vai trazer um problema, né? Para você, para o paciente, para o familiar, e ninguém quer isso no seu dia a dia do seu consultório, né? E aqui é a minha dica que eu dou depois de 18 anos de uso de toxina botulínica. A gente avaliar funcionalmente prévia o paciente, o teste para a escolha dos músculos e o status da espacidade, escala de Ashworth, tá? Para isso tudo, essa soma determina a escolha da dose. E a dose, a gente pode modular a dose. Então, é modular o tempo inteiro. Por quê? Porque a toxina, a espacidade, muitas vezes, ela é benéfica para o paciente. Então, muitas vezes, uma espacidade do quadríceps vai ajudar esse paciente a fazer um ortostatismo.
terapêutico, né? A espacidade ajuda a preservar a parte do tecido ósseo, porque a contratura, né, a contração da espacidade ao longo do osso vai prevenir a osteoporose. Então, muitas vezes, ele é importante para uma transferência. Eu lembro que tem um caso muito famoso que se fez uma toxina numa mulher que morava sozinha e ela tinha uma tríplice flexão de membro superior, era um AVC hemiplégica. Só que, como ela morava sozinha, ela dava um tranco na porta com aquele membro fletido na fechadura da porta, e ela conseguia abrir a porta, conseguia abrir a geladeira com aquela deformidade. A partir do momento que foi totalmente relaxado aquele músculo, ela perdeu uma função importante, né? Assim como o tremor no Parkinson. A gente sabe que é um tremor, né? Um parênteses, não é o objeto dessa aula, mas a gente sabe que muitas vezes você vai injetar, vai relaxar e o homem vai ter dificuldade de abrir a braguilha e urinar. Então, tudo isso tem que ser colocado, né? Na câmara do escrivão, você tem que colocar uma dose muito bem modulada e conversar bastante com o paciente, porque muitas vezes você perde um pouco da pinça e o paciente vai ter dificuldade. Ele já tem uma dificuldade para escrever na câmara do escrivão, mas ele não vai conseguir pegar a caneta, né? Não vai pegar o talher. Então, você tem que fazer todas essas avaliações prévias, funcionais, escolher os músculos e, no caso da espasticidade, modular. Então, é claro que uma espasticidade 4, né, na escala de Aschoff, você vai poder dar uma dose mais alta. Agora, uma espasticidade 2, você vai usar uma dose muito menor, né, e vai pedir para que se faça bastante alongamento e posicionamento e um trabalho na fisioterapia. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei no slide passado, eu começo com dose baixa e vou ganhando experiência com aquele paciente, como que ele frequenta, se ele adere a um programa de fisioterapia, terapia ocupacional a posteriori do bloqueio neuroquímico, né, que é muito importante, porque muitos vão embora, prometem que vão fazer e não fazem, né? Abandonam o tratamento e voltam dali 3, 4, 6 meses querendo ser rejeitado. Não usam a órtese, não usam o splint. Então, tudo isso é extremamente importante para o dia a dia, tá? E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho. Esse trabalho aqui mostra as 5 tipos de tríplice flexão de membro, de acometimento de espacidade de membro superior no hemiplégico. Na verdade, vocês podem ver, esse é o padrão mais comum, né? Tá certo? Que é esse aqui, adução e rotação interna de ombro, o cotovelo fletido, a supinação do antebraço e o punho aqui, né? Punho em flexão. Esse aqui já é uma rotação interna com uma adução de ombro, semelhante ao 2, mas já temos um cotovelo fletido já num grau menor, né? E o antebraço supinado e o punho em extensão. Já é diferente a análise que você vai fazer dessa aplicação. Esse aqui, o antebraço e o punho em neutro, e a rotação interna e adução e flexão semelhantes, os 3. Esse aqui já é um paciente com uma pronação. Nós temos que fazer testes de pronação para verificar se é o pronador redondo ou quadrado que o paciente apresenta ativado com espacidade para escolher, elencar esses músculos como músculos para serem injetados.
E esse outro padrão, esse padrão aqui, meninos, é um padrão que tem um péssimo prognóstico do ponto de vista de reabilitação, né? Esse grau 5 aqui é um paciente que tem pouca melhora, não só com o uso de toxina, como também uma melhora funcional desse membro. Tá. Então, vamos aqui ver. Um paciente com ombro adulto e rotação interna. Quais são... esse paciente, o que vai acontecer? Ele vai conseguir lavar aqui a axila? Não. Ele vai conseguir vestir uma camiseta, uma manga de camisa aqui? Não, né? Ele vai ficar até com problema de higiene, de sudorese, né? Mau cheiro, muito importante. A gente sabe que o ombro, isso aqui é uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida reabilitacional. Para que serve o ombro? O ombro serve para levar a mão em todos os planos. Então, esse paciente aqui é um paciente que vai ter dificuldade de conduzir esse membro. Esse membro não vai ser quase nada funcional, porque ele não consegue levar a mão em todos os planos necessários. Quais são os músculos que estão envolvidos? Peitoral maior, muitas vezes o menor, mas o maior é o músculo-chave. Grande dorsal, porque ele tem uma rotação interna, olha aqui, ó. Então, o grande dorsal está ativado, o redondo maior e o subescapular. Então, esses são os principais músculos envolvidos. Eu tenho dificuldade, doutora Regina. Começa com o peitoral maior, que é um músculo fácil de pegar aqui, né? Nessa região. Comece com o grande dorsal, escolha 2, e depois você começa a ter na segunda, na terceira aplicação, isso se você não tem experiência, tratar os outros músculos. Claro que se você tem experiência, você deve aplicar em todos, mas é assim que a gente vai fazendo em medicina, você vai aplicando e avaliando. A mesma coisa, o cotovelo fletido. O paciente tem um cotovelo fletido importante aqui. São 3 músculos, braquiorradial, bíceps braquial e o braquial anterior. Aqui, eu sugiro o seguinte, se o paciente ele tem uma função importante e que ela, na mão, e o ombro está mais ou menos liberado, e o que está bloqueando para elevar o membro, o talher à boca, o copo à boca, ou seja, ele tem um pouco de função nesse membro, você vai tratar o bíceps braquial, mas não com uma dose muito alta, porque senão você relaxa também muito esse paciente e não vai melhorar. E aí você vai escolher o braquial ou o braquiorradial para aplicar conjuntamente. Antebraço pronado. Por que é importante tratar? Paciente que está com uma pronação de antebraço. Por quê? Ele não vai conseguir alcançar o objeto. Tudo que girar a mão, ele vai ter dificuldade. Por exemplo, cortar a unha, vai conseguir? Não. Segurar um copo? Não. Vai pegar o talher e comer? Não. Então, quais são os músculos? Então, você vai avaliar o pronador redondo e o pronador quadrado. Normalmente está mais ativado o pronador redondo e é mais fácil de aplicar, qualquer manual apresenta como que você vai injetar nesse músculo. O punho em flexão, aí nós vamos ter que aplicar flexor radial do carpo e também o flexor profundo e superficial dos dedos, especialmente quando a gente tem uma flexão dos dedos, né? O polegar empalmado, que interfere para fazer a apreensão e a pinça manual, esses são os grupos musculares, e a mão fechada, né, essa mão sepultada, como tem alguns escritores, né, alguns trabalhos nos mostram, é extremamente disfuncional. Até porque as infecções de pele por fungos é muito grande. Existem trabalhos que só de você, num asilo,
num albergue, mas especialmente num asilo ou numa UTI, você relaxar essa musculatura para higiene melhora muito os quadros de infecção de pele, né? Especialmente nos asilos, né? E esses são os grupos musculares que devem ser injetados. Lembrando que a gente vai aplicar os flexores superficial e profundo por fascículo. Já falando de membros inferiores, se for bilateralmente um quadril em flexão, quais são os músculos envolvidos? O psoas, psoas e o reto anterior. E as alterações funcionais que vai aprender, vão apresentar. O paciente vai ter limitação até da atividade sexual. Olha que coisa desagradável. A coxa em adução, também uma alteração na marcha importantíssima, né? Nós vamos tratar os adutores. Olha, muitas vezes a foto não é a melhor a respeito da descrição dos grupos musculares, né? Mas dá para vocês entenderem a importância que é escolher esses grupos musculares, especialmente na coxa em adução, né? Eu poderia ter uma foto melhor aqui com os dois membros em extensão e adução, né, em tesoura. Essa foto não foi tão feliz, mas o importante é a gente saber os complexos dos adutores. O joelho em flexão, as alterações, o joelho rígido, estendido, que interfere na marcha, também conhecido como stiff knee, né? E o joelho em flexão bilateral, a marcha em crouched, que a gente vai ver nas crianças. E o mais comum de todos, que é o pé equinovário, onde todos esses músculos podem estar envolvidos, mas, principalmente o gastrocnêmio medial e lateral, que são importantíssimos. O hálux estendido é super interessante para a gente avaliar. Muitas vezes, na avaliação no leito, né, na maca, nós não observamos isso aqui. Né? Ele nada mais é do que a persistência do sinal de Lazeg. Lembra do Lazeg, gente? Que era a elevação lenta e majestosa do hálux, acompanhado dos outros 4, mas justamente é a persistência do Lazeg. Lazeg não, Lazeg? Ai, gente, vai ver agora, né? Falei certo? Peraí, agora me confundi, desculpe. E o extensor do hálux deve ser aplicado. Bem, e os dedos em garra também. Então, esses dois, você vai fazer o paciente deambular pelo menos alguns passos, e à medida que ele vai andando, ele vai apresentando esses dois quadros, do hálux estendido e alguns dos dedos em garra, com sinal de Babinski, viu, gente? Desculpem, viu? É o Babinski. Falei Lazeg, desculpe, foi o Babinski. E aí, o que acontece? Tanto o hálux como o dedo em garra, vocês vão só observar fazendo esse paciente deambular alguns passos. E à medida que ele vai andando, ele vai ficando com o hálux estendido ou então com os dedos em garra. Isso aí é o efeito nociceptivo que vai interferir especialmente se ele tiver de sapato ou de tênis, um efeito irritativo que vai piorar a espacidade. E essa espacidade vai subindo e atrapalhando todo o membro inferior, tá? Vamos lembrar de alguma coisa da técnica de aplicação. Não é uma injeção, é uma infiltração. Então, nós temos que colocar e levar essa toxina para várias áreas dentro do grupo muscular. Então, nunca fazer um pontinho. Fazer um ponto, mas levando a agulha com pelo menos de 1 ml em 1 ml em vários. Quanto mais você espalhar essa toxina, melhor vai ser o resultado da sua infiltração. Tá certo? Lembrando o cálculo de dose.
das 3 mais conhecidas, Botox, Dysport e Xeomin. As doses para uso pediátrico é o que eu uso. Variam de 10 a 20 unidades por quilo de peso, e adulto, a dose total por procedimento, 600 unidades. Agora, isso aqui pode até subir um pouquinho mais, mas eu prefiro aplicar doses menores. O Dysport, para uso pediátrico, a dose máxima total é até 30 unidades por quilo de peso, não ultrapassando 1.000 unidades, e os adultos podem utilizar até 1.500 unidades de dose total. A gente pode, nos adultos, mudar esse protocolo, especialmente quando tem uma espacidade muito grande, uma massa muscular muito grande, e aí a gente pode justificar no nosso prontuário e deixar guardadinho, caso tenha algum problema, o aumento da dose. A Xeomin, no Brasil, não se usa em criança, não está autorizada. A dose total por procedimento é 600 unidades em adulto. Tá. Agora tomar um copinho d'água e a gente vai falar um pouquinho de espacidade em crianças. Tá tudo bem aí? Bem, espacidade em crianças. A famosa definição de paralisia cerebral, grupo de desordens do movimento e postura atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro imaturo, mas as manifestações das lesões não ocorrem de forma estática. Sempre são associados com cognição, percepção, comunicação muitas vezes alteradas e também crises convulsivas. Essa é a definição do Gage, que é clássica e que vocês têm que levar para a vida de vocês. Muito bem. Para usar toxina em crianças, já é um pouquinho diferente. Primeira coisa, determinar a avaliação funcional também, mas com o uso da GMFCS, que é a Gross Motor Function Classification. Então, nós sabemos que tem o grau 1, que é o paciente que anda sem limitações, deambula sem limitações, que a gente só observa alguma mudança quando ele está brincando no meio das outras crianças normais, que corresponde a cerca de 32% das crianças PCs. Nesses, o objetivo do uso de toxina é manter e melhorar a função de marcha. A GMFCS2, que ocorre geralmente em 29% dos casos, o paciente anda com alguma limitação, ele já anda mais devagarzinho, né? Ele já precisa usar um corrimão para subir uma escadinha, uma rampa, cai bastante. A meta funcional para o uso de toxina é prevenir contraturas e melhorar os cuidados. Já 8% são os pacientes que deambulam usando algum dispositivo de mobilidade e são os pacientes borderline, porque ora eles estão deambulando, mas ora eles precisam utilizar de algum dispositivo. Aquela criança que anda, deambula dentro de casa, na escola, em ambientes sem grandes barreiras arquitetônicas, vai para o shopping, vai para a escola, precisa levar cadeirinha de rodas, tá? Então, já é diferente. Também é a prevenção de contraturas e melhorar cuidados. Já o grau 4, ele tem muitas limitações. Você vê que o andador dele já é diferente, precisa de um cuidador, né? E o 5 é transportado por terceiros em cadeira de roda manual. Nesses dois, as metas é correção postural, reduzir deformidade, dores e AVDs. Então, nós não vamos conseguir transformar um 5 num 3 ou num 2, tá certo? Então, as metas têm que ficar muito claras para os familiares. E uma coisa, eu trabalho há 18 anos com toxina, muitas crianças. Existe muita gente hoje no mercado que vende falsas esperanças para essas famílias, né? Que vai usar toxina, que vai usar tal método
uns métodos que ainda não existe nem comprovação científica de fisioterapia, ou cirurgias ortopédicas cheias de graves, né, com muitas grandes cirurgias, prometendo que vai transformar um 5 num 2. E muitas vezes não é isso que nós vamos conseguir. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Muito bem. Como que a gente vai avaliar a criança PC para injetar toxina? Bem, a gente vai medir a amplitude articular com goniômetro, também fazer o teste de força muscular, a escala do Ashworth modificada, o Tardier, o Thomas, que eu já expliquei, teste para avaliar os adutores e o gracilis, o Silver Scoot, que eu já falei, e o Ducan-L. Então, é muito parecido com os adultos, mas primeiro nós temos que determinar o gross motor, o GMFC delas. E as avaliações funcionais são essas aqui embaixo que a gente vai conversar a respeito. O que a gente tem que pensar é que as crianças, tem um professor, amigo meu lá, o pessoal conhece lá, o professor de Madrid, o professor Samuel Pascoal, eu já trabalhei com ele, fui fazer um curso com ele, e ele fala uma coisa: as crianças têm um grave problema, elas crescem. Então, se elas crescem e a espasticidade está ali instalada, ela vai tracionando e deformando e essas articulações, levando a quadros muito disfuncionais. Então, além disso, a gente tem que ter uma especial atenção naqueles músculos biarticulares, que é psoas, adutores, isquiotibiais, reto femoral e gastrocnêmios, que ora funcionam de um jeito em determinados movimentos e ora eles têm uma outra função em outros movimentos. Vou dar um exemplo. O isquiotibial é um flexor de joelho, mas ele também, se você enfraquecer muito com toxina, ele é um extensor de quadril. Então, se você não modular a dose para tratar a espasticidade, você vai interferir numa marcha desse paciente muito importante. Você vai tirar o crouched, né, a flexão de joelho, mas você vai piorar uma extensão de quadril desse paciente. Vai levar até uma hiperlordose dele. Muito bem. Uma escala importante também é essa daqui, é a escala FMS. Não sei se quando vocês estudaram paralisia cerebral, vocês viram, mas é a que gradua a capacidade de caminhar em 3 distâncias específicas, 5 metros, 50 e 500. Então, você vai colocar a nota de 1 a 6, né? Por que 5 metros, 50 metros e 500? Porque você anda num quarteirão, mais ou menos, 500 metros, uma marcha comunitária, 50 metros já é uma distância menor dentro de casa, e 5 metros é uma marcha ou uma marcha funcional, né, terapêutica, né, funcional não, uma marcha terapêutica, ou para ajudar em algumas transferências. Ele sai da cama e vai até o banheiro, vai até a cozinha, áreas menores. Então, você vai usar essa escala também para avaliar, especialmente se ele é deambulador. E se ele usa andador, cadeira ou muletas canadenses para fazer essa mobilidade funcional. Tá. Para membros superiores, você vai usar o MAX, né? Que avalia a função, né? Aplicado sempre com os pais, né? E a gente sabe que se ele tem um MAX de 1 a 3, o uso da toxina é para melhorar o uso e função manual. E de 4 a 5 é para conseguir pôr um splint, melhorar a integridade da pele e reduzir a dor, mas não vai ter função para esse membro. Por isso que é importante a gente avaliar e explicar para os pais ou para os cuidadores essa funcionalidade que a gente pode, junto com a equipe multiprofissional, conseguir com o paciente utilizando toxina botulínica.
E aí vamos ver quais são os padrões mais comuns da criança, no paciente com hemiplegia espástica. Se ele tem um pé caído sem espacidade, isso aqui é o grupo 1, não aplica, certo? Só vai colocar uma órtese. Ah, mas por que está hemiplegia espástica? Porque está, certo? É a classificação de Roda Graham, que é do Hospital de Melbourne, né? Muito famosa. Aí nós temos as outras marchas, né? Os outros grupos, que é o 2, né? O equino verdadeiro. Na fase de apoio, o paciente vai ter um equino com espacidade, tá certo? Então, aqui nesse aqui, a gente vai injetar no gastrocnêmio e no sólido, dependendo, com o teste Silverscut. Já o grupo 2B, o paciente vai apresentar um equino verdadeiro, sempre na fase de apoio nós estamos vendo, com um discreto recurvato de joelho. Nós também vamos aplicar no gastrocnêmio e no sólido. E aqui, às vezes, a gente pode aplicar uma dose leve no reto anterior, para evitar um pouquinho esse excesso de recurvato que o paciente vai apresentar. Mas uma dose muito baixa, porque senão esse paciente vai desabar. Já no grupo 3, nós vamos ver o paciente vai andar com o equino e um joelho fletido, aí a gente já começa a pensar em outros grupos musculares para serem tratados como isquiotibial. E o grupo 4, e o que tem uma hemiplegia, um equino de joelho e tem outras deformidades, aí o paciente, é o que eu falo, o samba do crioulo doido, ele vai ter uma série de grupos ativados pela espacidade, que a gente vai injetar, mas muitas vezes esse paciente não só vai usar órtese, como também vai ter que fazer algumas correções cirúrgicas. No paciente diplégico espástico, também nós temos o paciente com equino verdadeiro, em que a gente vai injetar nos gastrocnêmios. Temos que injetar também no grupo 2, que é marcha em salto. O paciente tem um ligeiro flexo de joelho. O equino aparente é um outro grupo, onde nós não aplicamos a toxina botulínica nos gastrocnêmios, e sim um pouquinho nos isquiotibiais, porque é um equino aparente, ele está deambulando, ele está fazendo um equino na fase de passagem justamente por causa dos isquiotibiais e não dos gastrocnêmios. A marcha Crouched e a simétrica, que muitas vezes, além de injetar nesses grupos musculares que eu estou mostrando aqui, a gente tem que usar a órtese como de reação ao solo, ou então o equino com uma marcha aparente em salto, que é uma marcha simétrica já de difícil manejo. Muito bem. Uma coisa importante quando a gente fala em marcha. Prognóstico de marcha. A maioria dos pacientes, os seus pais, quando chegam no consultório, é a pergunta: doutora, meu filho vai deambular? Então, se vocês quiserem anotar essa classificação de Black foi um ortopedista muito conhecido da Califórnia, que uma vez, quando eu era residente na Santa Casa, ele ficou um mês na Santa Casa. E ficou um pouquinho, viu, Caio, lá na ACD também. E eu nunca vi, a Santa Casa inteira ficou internado, vários pacientes, tinha PC idoso, gêmeo PC com 50 anos, enfim. Tinha paciente de todos os lugares do Brasil, ele ficou avaliando, né? Uma celebridade da ortopedia infantil. E ele tem essa classificação de Black, com 94% de confiabilidade, que até hoje é antiguíssima, mas até hoje ainda é utilizado para você avaliar marcha, onde se faz a pesquisa dos reflexos primitivos nas crianças maiores de 1 ano, e vai se dando um ponto, 2 ou mais pontos é mau prognóstico, né? 1 ponto prognóstico reservado para marcha, e quando é 0 ponto, quer dizer, não tem a persistência. Por quê? Porque depois de 1 ano, todos esses reflexos têm que ter desaparecido na criança, né?
Então, um paciente com 0 ponto, excelente prognóstico, vai deambular, às vezes é falta de estímulo. Então, é importante a gente ter isso na mente, né? E essa classificação é uma homenagem à ACD também, que é a classificação da professora Ângela de Souza, que foi uma fisiatra, neurologista, que hoje está no CER, né? No CRER, lá no meio do Brasil, e doutor Ivan Ferrareto, de 1992. Que é justamente o prognóstico de marcha, o que são variáveis? O comprometimento motor, a idade da aquisição da postura sentada e controle cervical, a função, a capacidade intelectual, deficiência auditiva e visual e intercorrências clínicas. E o que é importante? As dificuldades socioeconômicas. Nós sabemos que muitas crianças chegam tardiamente nos serviços de reabilitação para serem tratadas. Então, a dificuldade socioeconômica é muito importante aqui na nossa realidade. Sentar antes de 1 ano, grande chance do PC não utilizar auxiliar de marcha, de 1 a 2 anos provavelmente vai usar, e após 3 anos, um prognóstico reservado de marcha provavelmente vai usar andadores e ou muletas. Então, é uma classificação que eu utilizo e que até hoje é muito importante e nos auxilia muito no tratamento dos pacientes com paralisia cerebral, tá? Aí vamos ver. Conceito de padrão motor e músculo. Então, num paciente hemiplégico, flácido, fraqueza de dorsiflexor, não vai injetar, você vai pôr uma órtese. Hemiplegia 2, equino verdadeiro. Você vai aplicar no gastrocnêmio ou sólio, vai fazer o teste de Silverskud. Se tiver um equino com varo, você vai injetar o tibial posterior. O que é importante? O tibial posterior, não sei se vocês lembram, ele que faz a abóboda da nossa, da parte plantar, da face plantar do nosso pé. Então, assim, a curvinha do pé. Se você injetar muito, uma dose muito alta no tibial posterior, você vai fazer esse pé de equino varo, e de varo ele vai virar valgo, vai ficar um pé plano, porque vai desabar tudo. Então, é apenas um cheirinho, como a gente fala. Hemiplegia tipo 2B, que é o equino verdadeiro, ou seja, o equino que aparece na fase de apoio, né, durante a marcha, e que pode apresentar o recurvatum de joelho, que eu já falei lá atrás, uma dose mínima no reto femoral. E observar, se é paciente que vem de longe, que eu não tenho como ver no centro de reabilitação, ou é de outro estado, eu não faço o reto femoral. Porque se esse paciente desabar, eu tenho paciente de outros estados, eles vão vir como aqui? Para eu conversar, para eu explicar. Agora com a telemedicina acho que vai ficar mais fácil. Mas a gente usa uma dose mínima e também depois da segunda aplicação, do segundo encontro com esse paciente, quando ele já tem mais confiança em você, na tua agulha, na tua mão. E a hemiplegia tipo 3, aonde o paciente tem o joelho em flexão, que aí você vai escolher injetar no semitendinoso, semimembranoso e no bíceps femoral, mais doses pequenas também, tá? Você não vai usar doses altas. Agora, aqui esse asterisco, o lugar dele não era aqui, né? Era aqui em cima. Crianças com mais de 60 quilos, que elas estão cada vez ficando mais obesas, a gente usa a dose de adulto, né? Muito bem. Outros padrões das crianças. Diplegia tipo 1, equino verdadeiro, tá? A popular marcha é o equino, né? Verdadeiro. E ele também, faltou aqui, ele vai ter o adutor, é a marcha em tesoura. Então, além do gastrocnêmio e do sólio, me perdoem, está faltando os adutores que a gente vai aplicar também.
Até porque, como é que esse paciente vai fazer um treino de equilíbrio sentado, que ele já está deambulando, mas com dificuldade, se ele não consegue ficar em posição de Buda, em posição de indiozinho, porque ele não consegue nem abduzir os membros inferiores. A diplegia tipo 2, que é com o joelho fletido, né? Você vai avaliar se você vai aplicar também gastrocnêmio sóleo e os isquiotibiais, o equino aparente, né? Que você não mexe nos gastrocnêmios e vai avaliar esses grupos musculares se vai ter necessidade de aplicar. E a marcha Crouch de coequino presente na fase de apoio e balanço, daí sim você vai entrar com os gastrocnêmios. Essas são as doses utilizadas num trabalho que nós fizemos com abobotulino, que foi um painel de especialistas. Foi publicado esse trabalho e eu tive a grata satisfação de participar, junto com o professor Samuel Pascoal, de Madrid. E aqui são as doses utilizadas com a toxina abobotulino. O número de pontos e os músculos, se você for utilizar a toxina da onabotulinum, que é da Allergan, os pontos são os mesmos, e os grupos musculares são os mesmos. Só que aí nós temos que usar uma dose menor, de 15 a 20 unidades por quilo de peso dos pacientes, porque existe uma não equivalência de dose entre as duas apresentações. E lembrando que a Zelmin não se aplica em crianças. Bem, era isso que eu queria falar. Boa prova de título de especialista. Espero encontrar muitos de vocês em abril na prova. Estou aqui à disposição para conversar com vocês e tirar as dúvidas. Obrigada.